Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei em que momento vocês vão estar assistindo essa aula e espero que vocês assistam aí nos mais variados horários, né? Então, dando sequência ao nosso curso online de ultrassonografia em obstetrícia e medicina fetal, a gente começa a falar um pouquinho hoje, né? Então, acho que nossa primeira aula foi uma pincelada geral sobre uma questão muito importante, né, da ultrassonografia, mas a gente começa agora realmente do princípio, né, da ultrassonografia diagnóstica. Novamente, me apresentando aqui, né, para quem estiver vendo a aula pela primeira vez, meu nome é Enoque e eu coordeno o setor de medicina fetal da nossa maternidade. Tudo que será exposto não tem nenhum conflito de interesses, né? E aí, basicamente, o nosso objetivo hoje, né, o objetivo dessa nossa aula é entender alguns princípios que são importantes para o funcionamento da ultrassonografia e introdução um pouquinho em relação à padronização dos exames, da nomenclatura que a gente utiliza nas imagens obtidas. Bom, basicamente, a ultrassonografia ela baseia-se na detecção e demonstração da energia acústica que é refletida em interfaces no interior do corpo. Então, basicamente, o som, né, a energia acústica que se reflete no fígado, que numa bexiga ou no osso, a nossa representação de imagem, aquela energia que bateu lá, ela vai aparecer de formas diferentes aí na nossa tela de ultrassonografia, né? Então, basicamente, a textura, por exemplo, de um fígado, ela é diferente da textura, da imagem que é caracterizada pela bexiga ou mesmo pelo osso, certo? E essas interfaces no interior do nosso corpo que demonstram a imagem de uma forma diferente na tela da ultrassonografia. Bom, uma outra questão importante, né, uma outra característica importante é que essa energia que foi emitida pelo aparelho de ultrassom, ele vai se dispersar pelas interfaces formadas pelos diferentes tecidos e pelas diferentes propriedades. Então, o tecido celular subcutâneo, ele pode influenciar a característica, ele vai ter uma dispersão da onda sonora que foi enviada, a musculatura também, até que, por exemplo, chegue ao feto, né? Então, a gente tem uma perda, uma dispersão de energia durante a passagem por essas estruturas diferentes. Bom, basicamente, o som ele é o resultado da energia mecânica que viaja pela matéria como se fosse uma onda, com uma alternância entre a compressão e a rarefação, né? Então, por exemplo, numa gota a gente tem a onda que é formada, né? E ela caminha, é uma energia mecânica. Vamos voltar um pouquinho aqui nos princípios básicos aí da física, né? Então, vamos lembrar que frequência, o significado de frequência é o número de ciclos completos para uma unidade de tempo e esse número de ciclos é representado pelo Hertz, né? Então, um Hertz equivale a um ciclo por segundo. A frequência que é utilizada para a ultrassonografia diagnóstica, ela gira entre 2 milhões de hertz a 15 milhões de hertz. Né? 2 MHz a 15 MHz. Existem as frequências que são audíveis ao nosso, ao nosso ouvido e aquelas frequências naturais, né? Aí, menores do que a que a gente utiliza para ultrassonografia diagnóstica. Bom, quando a gente fala de frequência, é muito importante que a gente entenda o que é uma onda de alta frequência e o que é uma onda de baixa frequência. Então, aqui temos duas representações. E qual das duas vocês acham que é uma onda de alta frequência e qual é uma onda de baixa frequência? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho em relação a essa representação. Tudo bem? Todo mundo conseguiu pensar? Legal. Então, a partir do momento que a gente olha para essa região aqui em questão, para o mesmo intervalo de tempo, na representação superior aqui, eu tenho um número maior de ondas
em relação à onda aqui na posição inferior na tela, né? Então, se eu tenho mais ciclos por segundo, essa estrutura, essa representação equivale a uma onda de alta frequência. E embaixo eu tenho uma onda de baixa frequência. Então, para o mesmo número de ciclos, a minha onda de baixa frequência, ela tende a caminhar por mais tempo. Tudo bem? Olha só, alta frequência e baixa frequência. Vamos de novo? Ó. Ok? Muito bom. Vamos voltar um pouquinho de onde vem essa história, o princípio, né, da reflexão das ondas. Né? Então, numa publicação antiga do professor Spallanzani, em 1794, ele estudou como que era os princípios da ecotransmissão, ecoreflexão dos morcegos. Né? Então, os morcegos, em geral, eles não enxergam muito bem, mas olha só. Esse é o som que os morcegos emitem. E essa emissão de onda os ajuda, a partir do momento que ocorre a reflexão, na ecolocalização. Então, eles conseguem se localizar, ver que tem uma estrutura no caminho, né? E a partir desse princípio, dos estudos do professor Spallanzani, que foram desenvolvidos, que foi desenvolvido o princípio, e isso embasa, né, todo o princípio da ultrassonografia. Em 1881, Jacques e Pierre Curie, né, estudaram cristais que tinham propriedades de emitir ondas sob um efeito de um campo eletromagnético. Um outro princípio também, que foi uma outra estrutura que é usada também, que utiliza-se desse princípio, é o apito de Galton. O que é o apito de Galton? O apito de Galton, na verdade, é aqueles apitos para cachorro, né? Esse apito foi desenvolvido em 1883 por Galton, né? Então, a princípio, é um som que não é audível para a gente, né? Que o ouvido humano não consegue escutar. Bom, acho que todo mundo consegue identificar esse navio, não é isso? Então esse é o famoso Titanic, né? Que afundou porque bateu, a história conta que ele colidiu com um iceberg, né? Então, logo depois do grande acidente, do trágico acidente do Titanic, alguns estudos começaram a tentar aplicar os princípios de reflexão de onda, os princípios para tentar localizar estruturas grandes no percurso. Até então não se sabia muito sobre isso. Então, no início aí da Primeira Guerra Mundial, foi desenvolvido o sonar em 1916. Claro que na Segunda Guerra Mundial a evolução da tecnologia foi maior, mas basicamente o princípio era o mesmo, era que a emissão de uma onda sonora e a sua reflexão me identificasse, ajudasse a demonstrar onde tinham estruturas, onde tinham obstáculos, né, e talvez até submarinos aí, né? Então, baseado aí no mesmo princípio de reflexão de ondas. E aí a gente chega na ultrassonografia, né, da aplicação dessas ondas na ultrassonografia. Então, inicialmente, nos anos 40, né, foi aplicada a ultrassonografia terapêutica, né, que no caso a gente tem algumas imagens históricas aí. Em 1942, a aplicação da ultrassonografia para crânio, né, a ultrassonografia craniana, na tentativa de localização de tumores ali pelo professor Dusick, tá, em 1942. E em 1946, a primeira ultrassonografia diagnóstica mesmo, um pouco mais próxima do que a gente conhece, mas assim, com uma tecnologia muito avançada para a época, mas muito longe do que a gente está acostumado. Então, para a obtenção de uma imagem como essa, a pessoa tinha que ficar submersa, né? Submersa em bacias, em banheiras, e aí
obtinha-se, depois de muito tempo, a reconstrução de imagens pela interface entre os tecidos, pela reflexão das ondas, aí pelo professor Worry, em 1967 nessa figura, mas os trabalhos dele datam de 1946, ok? Bom, vamos lembrar, então, ou vamos voltar um pouquinho em um princípio que é muito importante. Então, essas estruturas que nos ajudam na emissão de ondas, ondas mecânicas, são estruturas que têm capazes de ter esse efeito piezoelétrico. O que é isso? Então, aqui a gente tem um quartzo, né, representando uma das primeiras estruturas, um dos primeiros cristais que se estudou e que tinha essa propriedade, e basicamente, sob um efeito mecânico, né, sob uma compressão desse cristal, ele é capaz de emitir uma onda elétrica, né? Então, o que é o efeito piezoelétrico? Se você aplica uma força mecânica ao cristal, ele emite uma energia elétrica, certo? E aí o efeito piezoelétrico invertido, né? Que esse sim é o que é aplicado pra gente, né? É o inverso. Se você emite uma onda ou emprega uma energia elétrica, né? Emprega uma energia elétrica, esse cristal ele é passível de transmissão de uma onda mecânica. Então, lembrando que a onda sonora, ela é uma onda mecânica, ok? Bom, tudo bem então? Então, a gente lembrou um pouquinho do princípio ali que vem da ecolocalização do morcego, né? Inicialmente, as primeiras aplicações foram para os sonares de navios, né? Para localização submarina, mas os primeiros trabalhos mostram que, a princípio, as primeiras ultrassonografias, aquelas estruturas grandes, bacias para obtenção de imagem, tá? Banheiras, enfim. Bom, o cristal específico que permite a obtenção ou a liberação dessas ondas é um cristal que tem o princípio de responder ao efeito piezoelétrico invertido. E aí a nossa ultrassonografia ela tem alguns modos, né? O primeiro modo, o modo mais antigo da ultrassonografia é o modo A, que é o modo de amplitude, né? Então, é apenas um cristal que emite a onda sonora, né? A onda mecânica, e ele emite, e de acordo com a interface que enfrenta, pela qual ele está passando, a gente tem picos nesse gráfico, né? Então, era utilizado principalmente na oftalmologia, hoje em dia é pouco utilizado, mas basicamente era isso. Então a gente, de acordo com a profundidade e a dureza do tecido, a reflexão da onda, era possível a caracterização de um gráfico aí, ok? Então, mais utilizado na oftalmologia, o modo A, ou modo de amplitude. Um pouquinho mais parecido com o que a gente está acostumado, o modo B, que é o modo de brilho, né? E especificamente nos tempos atuais é o modo B com escala de cinza. Então a gente teria vários cristais, né? Que emitem sinais em diferentes pontos, e a imagem ela é representada a partir dos ecos refletidos, e de acordo com a propriedade de cada tecido, a gente vai ter uma reflexão em maior ou menor intensidade. E a reflexão dessas ondas, a volta dessas ondas para o meu aparelho transmissor, é capaz de ajudar a confeccionar a imagem aqui no modo B. Então, aqui um polo cefálico, então a periferia do polo cefálico, essa área mais branca, né, que corresponde a tecidos mais duros, né? Então a gente tem essa escalinha aqui, os tecidos mais duros, por exemplo, aqui o osso, né? O osso vai ser representado numa imagem mais branca. E, por exemplo, o cérebro aqui, ó, uma imagem mais preta, né? Mais hipoecóica, né? Então, aqui representando o tecido cerebral dentro daquela calota craniana, ok? Então, modo B é o modo de brilho, tá? Bom, o modo B também a gente vai lembrar aqui que
os meus cristais, então, eles são estimulados por onda elétrica e são dispostos aqui dentro do meu transdutor emissor, tá? Bom, e o modo M, que é o modo de movimento, né? Então, é o modo de demonstração contínua de um determinado local da imagem. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um feto fazendo movimentos respiratórios, e aí essa linha em questão, ela está representando o modo M, e é como se eu tivesse uma fatia dessa imagem, e aqui é a minha representação no modo M, mostra o movimento, por exemplo, desse diafragma nessas ondas. Tudo bem? Então, modo de movimento. Tá? Modo A, a gente não utiliza tanto mais. Modo B, modo do brilho. E modo M, modo de movimento. Tudo bem? O quarto modo, e aí a gente tem uma aula específica sobre isso, é o modo Doppler, né? Modo Doppler, mas isso a gente vai discutir numa aula específica, numa aula à parte. Então vamos voltar um pouquinho à nossa frequência. Bom, eu tenho cada ponto azul representa diferentes estruturas lado a lado. Se eu quero uma definição melhor entre uma distinção melhor entre as estruturas lado a lado, qual é o melhor modo de avaliar? Avaliar com alta frequência ou com baixa frequência? Vamos pensar um pouquinho. Se a gente fizer assim, fica mais fácil? Qual é o melhor modo de fazer distinção entre os diferentes pontos adjacentes? Alta frequência ou baixa frequência? Se a gente utiliza uma baixa frequência e no meu ciclo ou na metade do meu ciclo, a minha onda passa por aqui, ela faz uma leitura como se essas 3, 4 estruturas fossem uma estrutura única. Para o mesmo número de ciclos, a minha onda ela vai mais profunda. Mas eu não consigo fazer uma diferenciação tão boa como, por exemplo, numa onda de alta frequência, em que em cada metade de ciclo eu consigo ler um ponto diferente. Ou seja, para melhorar a distinção entre estruturas adjacentes, a melhor forma é utilizar uma alta frequência. Tudo bem? Então, essa é a forma da gente entender como que a qualidade da imagem na alta frequência, ela tende a ser melhor do que com baixa frequência. Assim sendo, se eu tenho estruturas superficiais, então, por exemplo, eu preciso ver muito bem uma tireoide e eu quero ver se o que eu estou encontrando lá na região do terço médio do meu lobo direito, se é um cisto, se é um nódulo que tem calcificação fina ou não, eu preciso de uma distinção muito boa entre estruturas que são muito pequenas, estruturas adjacentes. Então, a melhor forma é utilizar uma alta frequência. Né? Por isso que para estruturas próximas do transdutor, do emissor, eu utilizo uma alta frequência, por exemplo, aqui no caso, para um ultrassom de tireoide ou para um ultrassom de mamas, por exemplo. Né? Agora, se eu estou fazendo, por exemplo, uma ultrassonografia obstétrica, eu vou pensar que, claro, eu quero a melhor qualidade da imagem, mas eu preciso que a minha onda consiga caminhar e profundamente. Eu preciso ver, por exemplo, a minha placenta que está lá na parede posterior do útero, então eu vou ter que passar pela parede abdominal, pela musculatura, passar pela parede uterina, chegar na cavidade amniótica e chegar na parede posterior uterina e ver a minha placenta. Então eu preciso que uma onda, e isso a gente lembra que a onda ela vai tendo dispersão da energia, né? Conforme ela vai passando pelos tecidos, você lembra que a gente já falou, né? A gente vai tendo a perda
E aí eu vou ter, obviamente, que utilizar frequências menores do que eu utilizo, por exemplo, para a ultrassonografia da tireoide, certo? Bom, então, já vimos os modos, né? Modo A, modo B, com escala de cinza, modo M, de movimentação. A gente entendeu um pouquinho melhor quando que a gente vai utilizar altas e baixas frequências, e aí a gente vai pensar no nosso ajuste da qualidade da imagem, né? Então, uma das características, ou um dos princípios para ajuste de qualidade da imagem é o foco. Foco é o quê? É o ponto de convergência dos feixes, é a localização de maior nitidez da minha imagem. Então, se a gente lembrar um pouquinho da ótica que a gente aprendia no ensino médio, então a gente tem aqui também feixes que vão se cruzar. Então esse é o sentido da emissão dos meus feixes, eles se cruzam lá dentro. O melhor ponto, ou ponto focal, a zona focal é essa região do cruzamento dos feixes. É aqui onde a minha qualidade da imagem é maior. Olha só, então aqui do lado a gente tem uma imagem de ultrassonografia. O que é isso? Que estrutura que é essa? Vocês conseguem identificar? Vamos pensar alguns segundos aí. Isso é a coluna, né? Uma coluna fetal. Cada ponto branco, cada ponto hiperecogênico corresponde à região de uma vértebra, certo? E eu consigo ver as vértebras. Aqui é o dorso fetal e aqui em cima eu tenho todo o tecido celular subcutâneo, a parede abdominal. Onde é que a gente vê o foco? Será que o foco está na posição correta? Olha só. Vamos voltar aqui. Olha só. Essa região corresponde ao meu foco. Então, esse é o foco. Ele está mais ou menos localizado na região do meu canal vertebral, tá? Foco. Tá? É um pontinho que fica na lateral da imagem e eu posso mudar ele de posição de acordo com a minha vontade, tentando focar para nitidez, né? Então, se eu quero ver melhor a coluna, eu levo o meu foco para a coluna. Se eu quero ver, por exemplo, mais uma placenta, uma parede abdominal, eu vou subir o meu foco. Legal. Outra característica é o ganho, né? Então eu posso. O que é o ganho? É a intensidade dos tons de branco da imagem. Então, uma imagem com muito ganho, por exemplo, aqui em cima, olha só como essa imagem está mais branca, realça, por exemplo, o osso. E essa imagem tem menos intensidade de tom de branco, né? Então, são imagens bem parecidas, mas imagens que são diferentes. Olha só, a medida que está aqui, ó, 32,45, 32,36, não é a mesma imagem, mas aqui a gente tem um ganho menor, então eu tenho uma perda maior, mas por outro lado eu não tenho uma influência na qualidade da imagem. Então, esse é o ganho, é o ajuste da intensidade do tom de branco da minha imagem. Bom, e aí zoom e profundidade, esse é mais fácil, né? É o tamanho da imagem que aparece na tela do aparelho, diferenciados aí pelo foco central. Então, eu tenho uma imagem aqui com pouca profundidade, eu apliquei o zoom, por exemplo, então a imagem está ocupando 2/3 aí, né, metade da tela. Mesma coisa que as órbitas, aqui eu dei um zoom para ver melhor e aí eu consigo, por exemplo, ver o meu cristalino dos olhos, ok? Então, foco, ganho, zoom e profundidade. E aí vamos falar um pouquinho dos artefatos. Um artefato, então todas as imagens, enfim, a gente pode passar em situações em que a gente vai ter alguns artefatos, alguns deles nos ajudam a entender a característica daquela imagem, né? E outros podem nos atrapalhar. Então, por exemplo, aqui, um artefato muito comum é o reforço acústico. O que é o reforço acústico? É um reforço da ecogenicidade na porção posterior da imagem. Em geral, são artefatos que aparecem quando eu tenho uma imagem com uma dureza menor. Então, por exemplo, aqui eu tenho um útero numa secção transversa, eu tenho um saco gestacional de conteúdo líquido, e aqui o meu som ele passa muito rápido pelo conteúdo líquido. Vamos lembrar daquela gota d'água caindo lá no lago, né? Então, como o som ele anda mais rápido no líquido do que a imagem lateral na musculatura, eu vou ter esse reforço, essa área mais branca, tá? E isso aqui não é alteração de imagem, é uma
propriedade, é um reforço acústico posterior. Então, por conta desse fácil deslocamento do feixe ultrassonográfico. Então, a velocidade ela é maior. Tudo bem? Então, quando que a gente vai ter o reforço acústico posterior? Em estruturas císticas, em geral, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem na mama e eu estou na dúvida se eu tenho um cisto simples ou uma imagem de conteúdo denso ou nodular, se eu tenho um reforço acústico posterior, isso é uma propriedade, é um artefato, mas que me diz a propriedade daquele tecido, provavelmente conteúdo líquido, ok? Bom, segundo artefato é a sombra acústica. E aí é o inverso. Na verdade, eu tenho uma grande resistência à passagem do meu som e essa estrutura ela absorve quase toda a energia do feixe e não possibilita a minha avaliação posterior. Então aqui no caso eu tenho uma imagem, uma secção transversa da coluna vertebral. Olha só, estou fazendo uma varredura na minha coluna e aí tudo que está posterior à coluna vertebral não é possível de avaliação, porque o meu canal vertebral já muito calcificado absorve grande parte da energia e ela não passa. Eu não consigo saber nada sobre essa região. Tudo bem? Então, sombra acústica posterior, referente a estruturas que absorvem grande parte ou toda a energia do feixe. Muito bom. Então, os dois principais artefatos que nos ajudam na prática clínica. Vamos falar um pouquinho dos transdutores? Existem inúmeros transdutores no mercado, né? Olha só. Qual transdutor a gente vai escolher? Qual que é o melhor? Quando que a gente vai usar esse aqui, ó, esse transdutor ou esse outro? Eu vou falar para vocês, não vou falar de todos, obviamente, mas dos principais e das características de cada um deles. Vamos lá. Bom, então esse é o famoso transdutor convexo. Convexo, então ele pode ser utilizado, por exemplo, para ultrassonografia abdominal, e aí não necessariamente gestante, então tudo que a gente quer avaliar de abdômen, ultrassom de vias urinárias, ultrassom de abdômen total, ultrassom, enfim, de bexiga, ultrassom de próstata, se for um homem, né? E também eu posso utilizar ele na ultrassonografia obstétrica. Qual que é a característica desse transdutor convexo? É um transdutor de baixa frequência. Então, eu tenho ondas de baixa frequência, eu consigo caminhar profundamente nos tecidos. Mas a qualidade da minha imagem, né, a diferenciação entre estruturas adjacentes, ela é um pouco pior, né? Então, vamos lá. A gente utiliza nesse tipo de exames. Aí, tudo bem? Então, o transdutor convexo é de baixa frequência. Legal. Como que aparece na minha tela, então os feixes eles saem nesse formato convexo. Essa imagem fica meio, como que é esse formato? Não chega a ser triangular, né? Enfim, mas com essa abertura. Legal? E esse transdutor, alguém conhece esse transdutor? O transdutor, alguns falaram transvaginal, não é isso, é o transdutor endocavitário, esse é o nome dele. Bom, transdutor endocavitário, opa, vamos lá, desculpa. Transdutor endocavitário, ele é um transdutor de alta frequência, tá? Alta frequência. Então ele não consegue ir muito profundo. Então, por exemplo, uma dificuldade que a gente tem é quando estamos frente a um útero médio vertido com mioma fúndico. Então, muitas vezes o transdutor ele não consegue atingir a região fúndica ou me delimitar muito bem esse mioma fúndico, tá? Então, a gente vai utilizar no exame transvaginal, no transretal e no transfontanelar, certo? Então, transdutor convexo, transdutor endocavitário, e esse é o formato também, ele é também convexo, os feixes eles saem com um ângulo mais aberto, né? E esse transdutor, como ele chama? Alguns de vocês já conhecem, né? O transdutor linear, né? Então, os feixes eles são, os cristais eles estão dispostos de uma forma em paralelo, tá? E a característica do linear é que ele é de alta ou baixa frequência. O que vocês acham? Ele está falando, né? Estamos ali na tireoide daquela paciente, então é um transdutor de alta frequência. A gente pode utilizar ele para parede abdominal, mamas, cervical, tireoide e músculo esquelético, certo? Esses são os 3 transdutores mais comuns utilizados na prática clínica.
Legal? E a imagem ela fica meio quadradona aí, né? Então, a gente não tem aquela abertura. A gente tem um princípio em alguns aparelhos que a gente pode simular o convexo, né? Então, ele faz uma abertura dos feixes, mas basicamente é nesse sentido. Vamos falar um pouquinho vamos falar um pouquinho da nomenclatura, né? Então, o que a gente mais utiliza? O termo hiperecogênico ou hiperecóico, tá? São termos sinônimos que se referem às estruturas que interagem com o som, tá? Então, em geral, quando as estruturas elas fazem uma reflexão mais intensa do som, produzem ecos brilhantes na tela, cor branca, né? Então, por exemplo, o osso é uma estrutura hiperecóica ou hiperecogênica. As estruturas hipoecogênicas, esse é um sinônimo para estruturas que interagem produzindo ecos de baixa densidade, ecos esparsos, né? Então, uma reflexão intermediária, que varia na escala de cinza. Então, aqui no caso, eu tenho, por exemplo, um útero, né? Aqui a gente tem a linha do endométrio, e aqui a textura miometrial hipoecogênica ou hipoecóica. E as estruturas que são anecóicas ou anecogênicas, né? São aquelas que não têm ecos. A gente tem um som que ele passa facilmente, não tem reflexão do meu som. Então, em geral, coloração escura. Então, aqui a gente tem um feto e todo o líquido amniótico, né, anecóico. Líquido, o som passa facilmente, não tem reflexão do som, certo? Muito bom. E aí vamos para o exame propriamente dito, né? Como que é feita a realização do meu exame? Primeiro, ligar o aparelho, né? Preparar a maca, o gel, posição da paciente, né? Se preparar a maca é a posição da paciente, ver se tem gel, identifica o paciente no aparelho, e aí a gente escolhe qual exame será realizado e qual a melhor configuração para esse exame, né? Qual que é o melhor preset. Escolhe-se o transdutor a utilizar, a indicação do exame, isso é muito importante, então eu tenho que ver qual é o motivo daquele exame sempre, tá? A gente tem exames que são de rotina, mas em geral a gente tem que ver se foi solicitado por algum motivo, se o exame é de urgência por alguma indicação. E aí sim a gente começa o nosso exame. Então, aparelho sempre, aqui eu estou olhando para o aparelho e ele está sempre à esquerda da maca, né? Ali vai posicionar a nossa paciente na maca e o transdutor. Então, lembrando que eu tenho o meu lado esquerdo e o lado direito do transdutor, mas que na paciente corresponde ao lado direito e esquerdo dela. Então, o lado esquerdo dela, quando eu coloco o transdutor aqui, vai corresponder ao lado direito da tela. E o lado direito dela ao lado esquerdo da tela. Por quê? Porque ela está em posição oposta a gente, né? Tudo bem aqui? E é isso que aparece na tela. Então, se eu tenho o lado esquerdo da tela, ele corresponde ao lado direito da paciente. Tudo bem? Muito cuidado. Algumas pessoas, às vezes, no início, confundem isso aqui, tá? E aí, começando o exame, a gente escolhe a frequência ideal, é um exame de alta frequência ou baixa frequência. A gente posiciona o foco para a imagem de interesse, ganho, ampliação adequada, vamos usar aqui o zoom ou a profundidade, limites nítidos para fazer a medida, então é muito mais confiável um osso longo bem medido do que um osso longo medido todo torto, sem foco ou sem ganho adequado. Isso influencia o meu cálculo final, por exemplo, do peso, ok? E aí o meu laudo vai incluir data, nome da paciente, número de prontuário, título do exame, transdutor e até às vezes posição e a descrição específica da mensuração. Então, posição do paciente, decúbito dorsal, bom, a descrição, eu vou escrever o que eu estou vendo e a medida. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui um embrião, estou com bastante zoom, um zoom adequado, né? E aí eu faço a medida do meu embrião. Ou aqui uma outra imagem, então eu tenho, por exemplo, uma estrutura hipoecogênica, hipoecóica com centro anecóico, num exame de alta frequência, eu estou usando uma frequência de 8, né? Então a alta frequência para ultrassom, lembra que eu falei para vocês de 2 a 12, 2 a 20 às vezes, a frequência alta no ultrassom endocavitário, no transdutor endocavitário, ela varia de 6, 7,
podendo chegar até 10, 12, tá bom? Atualmente tem transdutores com mais alta frequência. Tudo bem? Legal. E aqui, ó, estruturas anecóicas, 4 estruturas, aqui é um exame endocavitário, uma paciente, são 4 saquinhos gestacionais aí. Aqui, ó, um perfil do feto, então essa área hiperecogênica é a fronte e um osso nasal hiperecogênico, tá? Meu foco está mais ou menos aqui, ó, na imagem, próximo da face. O ideal seria que ele estivesse um pouquinho mais alto, né? Um pouquinho mais alto, então o foco, por exemplo, aqui não está tão bom. Certo? Gente, essa aula se estendeu um pouquinho mais do que a gente estava acostumado, tá bom? Vamos só finalizando aqui. Eu acho que é interessante lembrar que essas aulas elas estão disponíveis no Google Drive, então, assim, são aulas pesadas, vocês podem começar a assistir em tempo real, online lá, dá um pause, saem, depois entram de novo no minuto que vocês pararam no Google Drive, tá bom? Isso pode ser feito, não precisa necessariamente baixar, porque por serem aulas pesadas, grandes, o tempo de você fazer o download pode ser muito grande. Então, podem assistir lá ligados, linkados no mesmo tempo, né? Bom, então as mensagens para casa, os tipos de modos de utilização em ultrassom, modo B, modo M, e vamos falar depois, mais para frente, do modo Doppler. O exame depende dos princípios básicos da física, né? O princípio que a gente mais utiliza, além de lembrar da reflexão, é a frequência, tá? Escolher sempre o tipo adequado de transdutor e preset e sempre associar o exame à clínica. Lembrando que é legal posicionar bem a paciente, às vezes a gente está lá no pré-parto, fala, liga o aparelho, chega alguém lá, o aparelho está no pé da paciente. Então, sempre lembrar desses princípios, isso aí não muda, tá? Exceção se vocês forem trabalhar em Londres a posição, na Inglaterra a posição de realização de exame é completamente diferente do que a gente está acostumado. Mas, exceção ir para Londres e para Inglaterra, eu quero que vocês coloquem desse jeito e trabalhem aqui no Brasil desse jeito, certo? Bom, algumas referências aqui para vocês, tá bom? Então, esse livro do Abu Hamad é um livro bem fácil de ler, né? Assim, a literatura é bem palatável, né? A publicação não é tão antiga. E no próprio site da Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, a gente tem bastante recomendação, bastante guidelines. Esse guideline está disponível lá, então vocês podem utilizar, tá bom? Bom, gente, muito obrigado. Espero que vocês aproveitem a aula e até a próxima. Um abraço.